Um dos ensinos centrais da fé da Reforma é a doutrina da aliança ou do pacto. Não foi exatamente Calvino nem Lutero que sistematizaram essa doutrina. Ela foi sistematizada na segunda geração dos reformadores e que entendiam que definiam muito bem o pensamento original da Reforma protestante. Todo mundo sabe o que é um pacto, uma aliança. O casamento é o melhor exemplo que nós podemos dar. Quando duas pessoas se casam, elas fazem votos, fazem promessas. O casamento tem um símbolo que é a aliança, né, de ouro, pelo menos em alguns lugares. Varia de cultura para cultura, mas geralmente tem esses elementos que compõem um casamento, que compõem um pacto, não é? E essa aliança é um acordo que é feito entre duas partes, onde as duas partes se obrigam a fazer determinadas coisas. Existem recompensas quando os termos são cumpridos, existem penalidades quando os termos da aliança não são cumpridos. Geralmente os pactos são representados por símbolos, eu já falei, a aliança como símbolo do casamento, e por vezes existem árbitros ou mediadores entre um pacto, uma aliança que é feita entre duas pessoas, duas instituições ou assim por diante. A Bíblia fala de pactos e de alianças de Deus conosco. Esses pactos, eles são expressão da graça e do favor de Deus. Deus sempre é Deus quem toma a iniciativa de fazer um pacto com a sua criatura. Ele vem até nós, estabelece um relacionamento conosco, como se ele fosse o nosso igual, lado a lado. Agora, tem uma diferença entre os pactos de Deus conosco e os pactos que as pessoas fazem entre si. É que nos pactos que Deus faz conosco, os pactos que Deus faz conosco são unilaterais, ou seja, Deus é quem dita os termos. Deus chega até nós e diz: eu vou entrar em um pacto com você, os termos são esses aqui, as condições são essas aqui, as advertências são essas aqui, o teor é isso aqui, os símbolos são esses aqui e assim por diante. Então, sempre na Bíblia é Deus quem vem fazer um pacto conosco e esse pacto é unilateral. Não tem isso do homem dizer: peraí, Deus, esse ponto aqui eu não concordo na aliança, né? Então, essa parte do acordo eu não quero. Não tem isso. Deus, como Criador, que tem toda a autoridade sobre nós, Ele vem até nós, estabelece um pacto. Isso de acordo com o querer e com a vontade dEle. Essa é a maneira que Deus escolheu para se relacionar conosco. É mediante um pacto. E aqui é importante fazer a distinção entre pacto ou aliança e dispensação. Nós vamos ver que Deus tem um pacto, que é o pacto da graça, que Ele fez desde o jardim até a consumação de todas as coisas. E que esse pacto é um só, mas ele foi administrado em duas etapas, em duas dispensações, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para você não pensar que são duas alianças diferentes, não são. É a mesma aliança, mas ela foi administrada em duas épocas distintas, separadas pela vinda de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, com mais vagar. Muito bem, vamos começar. Isso aí foi a guisa de introdução. Agora nós vamos falar a respeito do pacto da graça. Pode passar para o próximo slide número 2. O pacto das obras. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do pacto das obras. Depois que Deus criou o homem, o relato está lá no livro de Gênesis, ele foi servido se relacionar com Adão e os seus descendentes através de um pacto ou de uma aliança. Essa primeira aliança que Deus fez com o homem, com Adão, ela é chamada de pacto das obras. Guarde bem esse nome aí. Foi feita lá no jardim. Deus prometeu a Abraão a vida eterna e aos seus descendentes, e a condição era a perfeita obediência de Adão. Se Adão obedecesse a Deus, essa foi a condição que Deus colocou no pacto. Se Adão obedecesse perfeitamente a Deus, ele teria a vida eterna. Não só ele, mas os seus descendentes.
No caso, a obediência estava relacionada em não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa foi a condição do acordo inicial que Deus fez com Adão. Você vai viver eternamente, mas a condição é que você não coma do fruto da árvore proibida. E aquela outra árvore, a árvore da vida, era o símbolo da recompensa que ele teria se ele obedecesse. Ele teria a vida eterna. Então, por um lado, a obediência traria a vida eterna, por outro, Deus disse a ele: no dia que você comer, você vai morrer. Como em todo pacto, não é? Você tem as condições, você tem o simbolismo, está tudo simbolizado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, tinha as condições e as ameaças, né? O que é que acontece se alguém quebra o pacto? Deus disse a ele: se você quebrar, você vai morrer, você e toda a sua descendência. Se você obedecer, você vai viver para todo sempre. O homem, então, usando do seu arbítrio, que era mutável, ele poderia mudar o arbítrio dele para uma direção ou para outra, ele quebrou o pacto. Ele tomou do fruto, juntamente com sua mulher, quebrou a aliança com Deus e, como resultado, ele decaiu daquele estado de inocência em que ele foi criado para um estado de corrupção e pecaminosidade. E, com isso, ele se tornou incapaz de obter a vida eterna. O homem se tornou incapaz de obter a vida eterna nos termos do pacto. Ele se colocou debaixo do castigo e da morte em todos os sentidos. E é por isso que ninguém hoje é capaz de obter a vida eterna mediante as obras, porque o pacto já foi quebrado. E depois da quebra, nós não somos mais como Adão. Adão teria sido capaz de guardar, de obedecer ou de desobedecer. Nós não podemos mais obedecer, não temos mais condição, porque como descendentes de Adão, nós herdamos aquela natureza. A escolha de Adão afetou a toda a sua descendência, porque ele era o nosso representante. Então, quando ele caiu, todos nós caímos com ele. Todos nós caímos, nós estávamos em Adão. Por isso, quando você nasce, você já nasce parte de uma raça perdida, de uma raça debaixo da condenação do pacto das obras e condenada ao inferno. Se você me perguntar: pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? A resposta é: nada. Você já nasceu a caminho. Você já nasceu parte de uma raça que violou o pacto e está caminhando para a condenação. Então, não existem obras, não existe mérito, não existe nada que você possa fazer para reverter essa situação. É isso o caso essa situação em que a desobediência de Adão nos colocou, né? A quebra do pacto das obras. Mas Deus, na sua misericórdia, entra com um segundo pacto, chamado o pacto da graça. Pode passar aí. Esse pacto da graça, ele foi feito não com Adão, mas com os eleitos de Deus. Nós teremos tempo de ver durante essa classe a respeito da eleição e da predestinação. Por enquanto, nós vamos tomar só como um pressuposto. Na eternidade, Deus escolheu de entre a raça caída aqueles que ele quis salvar. Lá na eternidade, Deus contempla a humanidade no seu estado de queda e perdição e condenação, quebrando o pacto das obras, e de entre a humanidade perdida, Deus escolheu quem ele quis salvar. Não é injustiça para com quem ele não escolheu, porque injusto seria se Deus tivesse tirado o direito de alguém. Como ninguém tem direito a nada a não ser a condenação, a escolha de Deus não é injusta. Ele não está tirando o direito de ninguém, ele está acrescentando graça e favor a quem ele deseja. Não está sendo injusto, porque ele não tirou o direito de ninguém. Está todo mundo perdido, está debaixo do pacto das obras. Então, Deus de lá tirou alguns com quem ele fez um pacto, um outro pacto. Agora, Deus fez com o representante deles, que é Jesus Cristo. Na eternidade,
Deus fez um pacto com seus eleitos na pessoa de Cristo Jesus. Que pacto foi esse? O Pai planejou e determinou dar salvação a esses eleitos e entregá-los a Cristo como recompensa do trabalho de Cristo. Esse é o pacto entre o Pai e o Filho. O acordo foi que o Filho se daria, morreria e sofreria pela culpa dos eleitos, e da parte do Pai, o Pai lhe daria aquele povo por quem Cristo morreu como a sua recompensa. Nós somos a recompensa da obra de Cristo. É o que Cristo vai ganhar por ter morrido na cruz em nosso lugar, é nós mesmos, né? Ele podia ter ganhado um pouco melhor, né? Mas vai ganhar nós. Mas é o que Deus deu, o Pai. Esse foi o acordo, né, que Deus fez com ele desde a eternidade. Dá para ele o povo que ele vai ganhar pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Esse povo é chamado a igreja, é chamado o remanescente fiel, é chamado a esposa de Cristo, a noiva do Cordeiro, enfim, tem vários nomes que a Bíblia usa para isso. O Filho, como parte da aliança, voluntariamente aceita sofrer e levar o castigo que a humanidade merece. Ele morre pelos seus eleitos. E o Espírito Santo, no tempo próprio, vai chamar esses eleitos através da pregação da palavra. Então, em linhas gerais, essa foi a nova aliança, o pacto da graça que Deus fez com o seu povo. Agora, o pacto da graça não anula o pacto das obras. Então, quem não foi eleito antes da fundação do mundo, ele vai nascer e viver debaixo do pacto das obras. E, como resultado, ele vai receber o castigo da sua desobediência, que é a morte e a condenação. Os eleitos, eles, porque fazem parte do pacto da graça, terão o seu pecado perdoado por causa do que Cristo fez por eles. Cristo morreu por eles, Cristo sofreu no lugar deles, por isso eles não serão castigados como merecem. Nesse pacto, Deus oferece aos eleitos, que são filhos de Adão e seus descendentes, a vida e a salvação em Cristo Jesus. Agora a pergunta vem para nós, né? O que é que Deus nos oferece nesse pacto? Deus oferece perdão, salvação e a vida eterna. Deus exige, todo pacto tem uma exigência, né? Tem obrigações das partes. Da nossa parte, Deus não exige mais obras de obediência, porque Ele sabe que nós não podemos fazer. Mas Ele exige de nós a fé em Jesus, para que nós sejamos salvos e nós recebamos as bênçãos da aliança. Mas como nós não podemos crer por nós mesmos, e nem nos arrepender e nem nos converter, como parte do pacto da graça, Deus não somente não exige obras, mas Ele concede o Espírito Santo a esses eleitos para que regenere, ilumine, capacite a crer e a aceitar as condições que Deus oferece. Então, é por isso que é chamado de pacto da graça, porque é graça, livre graça. Deus chama, Deus regenera, Deus concede o Espírito Santo nos capacita a nos arrepender e crer no Senhor Jesus. O pacto da graça inclui tudo isso. Deus promete dar o Espírito a todos os eleitos que estão ordenados para a vida, para que eles possam crer em Jesus. E Deus também promete sustentá-los na fé aqui nesse mundo, porque senão seria incompleto. Aqueles com quem Deus fez o pacto da graça em Cristo Jesus, eles vão ser chamados pela pregação, eles vão se converter, eles vão crer em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai habitar neles e Deus vai sustentá-los e mantê-los na fé até a morte e até o encontro final. É por isso que a gente ensina que o crente verdadeiro, ele não perde a salvação. Porque a salvação, quando você olha dessa perspectiva, ela faz parte do pacto de Deus com o seu povo. É Deus quem garante, é Cristo quem garante, aliás, que Deus vai cumprir as suas promessas. E, portanto, não há risco para o eleito dele se desviar. Mas isso aí deixa a vida muito fácil, a pessoa se sente à vontade para pecar. Ao contrário, a pessoa que
reconhece isso, que ele foi salvo pela graça, ele quer ficar longe do pecado. Ele quer viver uma vida que agrada a Deus, Deus promete sustentar aqui nesse mundo. Deus também promete, no pacto da graça, corrigir os seus filhos quando eles pecam. Deus vem como um bom pai e ele usa a sandália havaiana espiritual, né? Há 30 anos ajudando você a educar seu filho. Então, Deus usa os meios necessários para nos disciplinar e corrigir e nos preparar para a glória eterna. Portanto, a salvação, por isso que nós dizemos, na teologia reformada, na fé reformada, que a salvação é pela graça, somente. E somente para os eleitos de Deus, aqueles que ele elegeu soberanamente na eternidade e com quem fez o que a gente chama o pacto, esse pacto da graça. Rapaz, vou precisar de... Pronto, está indo aqui. Muito bem. Eu tinha dito a vocês que esse pacto da graça, ele é um pacto só. E quando você entende isso, que Deus fez somente dois pactos, né? O das obras, que foi quebrado por Adão e colocou a humanidade na condição em que se encontra, e o pacto da graça, que foi feito com Cristo, mas representando os eleitos. É esse o pacto que está em vigor, né? Para nós, pensando em termos de igreja. É esse que está em vigor. Esse pacto da graça, ele foi administrado por Deus. Rapaz, eu não consigo expressar a importância disso aqui. Ele foi administrado por Deus em 2 etapas e 2 épocas, que nós conhecemos como Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é outro nome para aliança. Poderia ser dito Antiga Aliança e Nova Aliança. Só que a Nova Aliança não é diferente da Antiga. Deus não tem um sistema de salvação no Novo Testamento que é diferente do sistema de salvação no Antigo Testamento. É um pacto só. Deus sempre salvou da mesma maneira. Essencialmente, o pacto é o mesmo, mas só que ele foi administrado em 2 etapas e 2 dispensações. Antes de Cristo, naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, e depois que Cristo veio, que nós chamamos de Novo Testamento. Por que isso? Porque o mediador do pacto da graça, aquele que garante, o garantidor do pacto da graça, é Jesus. Porque é no sacrifício dele, na morte dele, na ressurreição dele, que Deus, que fornece a base pela qual Deus pode perdoar pecadores, recebê-los e livrá-los da condenação eterna. Então, por isso que a administração uma vez que Cristo veio no tempo e no espaço, né, ele veio, como Paulo fala lá em Gálatas 2, capítulo 2, verso 2, não, verso alguma coisa, esqueci agora. Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, Cristo veio para garantir que as promessas de Deus fossem cumpridas. Então, mas é um só e o mesmo pacto. Agora, vamos entender isso. No período do Antigo Testamento, antes de Cristo, esse pacto foi administrado através das promessas. Por exemplo, Deus, lá no Jardim do Éden, Deus prometeu que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, é a primeira vez que você vê, lá é a primeira manifestação do pacto da graça. Logo depois da queda, Deus já entrou dizendo, eu vou mandar alguém que vai desfazer o que aconteceu. Esse alguém vai esmagar a cabeça da serpente, e nisso tudo está incluído não somente a queda de Adão, mas as suas consequências. Em seguida, Deus vai cobrir o homem e a mulher da sua nudez e assim por diante. Então, o pacto da graça, ele foi no Antigo Testamento administrado através de promessas. Promessas que Deus fez a Abraão quando chamou Abraão e disse, olha, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Virá um descendente teu em quem haverá perdão de pecados. No Antigo Testamento, esse pacto da graça foi manifestado através dos profetas. Os profetas falaram de um tempo de retidão, de paz, falaram da chegada de um Messias,
que é chamado de o servo do Senhor, aquele que viria redimir o povo de Deus dos seus pecados e assim por diante. Exemplo, Isaías 53, dê uma olhada depois. O profeta Isaías está descrevendo a morte de Cristo como se ele estivesse no pé da cruz, vendo o que está acontecendo e anotando ali. Ele foi morto pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então os profetas anunciaram a chegada do Messias. Outra forma, os sacrifícios de animais que Deus mandou que fossem observados pelo seu povo no Antigo Testamento, prefigurava a chegada do Messias. E não somente isso, ele deu a circuncisão como sinal da aliança a Abraão. O cordeiro pascual, que era imolado uma vez por ano pelo sacrifício do povo, e outros tipos de ordenanças que foram dadas ao povo judeu. Tudo isso prefigurava o Cristo que haveria de vir e mostrava que o caminho para Deus era através dele. O sangue derramado pelos sacrifícios apontava para isso. Então, o judeu eleito no Antigo Testamento, ele era salvo pela fé em Cristo. Ele entendia que era pela graça. Foi um pouco antes de Cristo vir ao mundo que o judaísmo se tornou uma religião legalista durante o período dos Macabeus. Isso é outra história para a gente contar aqui. Durante aqueles 400 anos entre Malaquias e João Batista, houve uma mudança muito grande na religião dos judeus. Eles se tornaram nacionalistas, exclusivistas e legalistas, coisa que Cristo condenou o tempo todo, particularmente na figura dos fariseus, e que Paulo teve de combater, porque eles acreditavam que a salvação era por obras e queriam, inclusive, que os crentes em Cristo praticassem as obras da lei. Daí Paulo escreveu Gálatas, escreveu Romanos, 2 Coríntios, para combater esse tipo de coisa. Mas na antiga aliança, ou no Antigo Testamento, é o mesmo pacto da graça. O judeu que se salvava era salvo pela fé em Cristo Jesus. Uma maneira boa de dizer isso, né, é assim, que no Antigo Testamento eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir. Vocês acham que é diferente de nós hoje? Eles não viram o Messias, vocês viram? Não. Nossa fé é no Messias que já veio. Então, em ambos os casos, é pela fé. Nem eles viram o Messias e nem nós vimos. Só que a fé deles apontava para frente e a nossa fé olha para trás. E o centro de tudo é a pessoa de Cristo. Então, sempre foi uma mesma aliança. No Antigo Testamento, ela foi ministrada através dessas coisas. Elas eram, apesar de serem símbolos, figuras, tipos, analogias, ilustrações, instituições, era suficiente para que elas eram suficientes e eficazes para que o Espírito Santo instruísse e edificassem os eleitos na fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo estava agindo no Antigo Testamento e ele usava os tipos, sacrifícios, as figuras, o sacerdócio, esqueci de mencionar, as promessas, as profecias, ele usava isso para ministrar aos eleitos. E os eleitos criam, entendiam e eles sabiam que não era por obras. Por exemplo, Isaías. Você lê Isaías, é o melhor exemplo, né, do crente do Antigo Testamento. É às vezes chamado de o quinto evangelho, o livro do profeta Isaías, de tão evangélico que ele é, né? Tão evangélico que ele é. Muito bom. Então, esses do Antigo Testamento tinham plena remissão de pecados e vida eterna mediante a graça. Essa é a dispensação que a gente chama de Antigo Testamento. Agora, quando Cristo veio, quando ele se manifestou, o pacto da graça, às vezes é chamado de nova aliança, que não é nova no sentido absoluto. Não é que Deus está fazendo uma nova aliança em Cristo. É a mesma aliança de sempre, só que ela entra agora numa nova fase, a fase que vem depois da chegada de Cristo Jesus. Debaixo da administração do pacto da graça no Evangelho, debaixo do Evangelho, essa administração tem menos rituais, menor glória externa e é bem mais simples. Imagina o culto no Antigo Testamento como era complicado. Todas aquelas leis, não é? Olha a diferença para o culto hoje sob o Evangelho.
que é a segunda dispensação, é a segunda maneira, a segunda época em que Deus administrou o pacto da graça. As ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado hoje são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, que são os 2 sacramentos. A pergunta é: em que é que o pacto da graça agora, debaixo do Evangelho, é superior ao Antigo Testamento? Primeiro, porque agora o pacto da graça é evidenciado com mais plenitude e eficácia espiritual. É manifestado a todas as nações, quando antes de Cristo estava restrita à nação de Israel, com poucas exceções. Agora nós vivemos a consumação, o cumprimento e a realização, enquanto que nossos irmãos antes de Cristo, eles viviam na base da promessa, da tipologia, da figura. É aquilo que Paulo chama de sombras. O Antigo Testamento era sombras das coisas que haveriam de vir. Então, não há 2 pactos, não há 2 alianças, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. É uma só que ela foi administrada em 2 épocas diferentes, a época da espera, da promessa, do tipo, da figura, e a época da consumação, da realização, do maior entendimento e que vem depois da vinda do Senhor Jesus. Isso quer dizer, já estou adiantando aqui alguma coisa, né? E alguma conclusão. Isso quer dizer que Deus sempre teve somente um povo. Tem gente que pensa que são 2 povos que Deus tem, né? Que Israel e a igreja. Não, Deus sempre teve um povo. É um povo só. Um povo só. No Antigo Testamento, esse povo estava dentro da nação de Israel. No Novo Testamento, esse povo está espalhado pelo mundo todo, entre os gentios, que é a igreja composta por todos aqueles que, à semelhança dos nossos irmãos do Antigo Testamento, professam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Sempre foi somente um povo. Israel no Antigo Testamento, igreja no Novo Testamento. E aqui você tem uma outra doutrina que é muito preciosa para os reformados, particularmente os presbiterianos, que são aliancistas, é a doutrina da substituição, que, nesse sentido, a igreja substitui Israel. A igreja substitui, é o mesmo povo, e quando muda a dispensação, então, como Jesus disse, né, ide por todo mundo pregar a boa notícia a todas as nações, a igreja se torna internacional e Israel, como filhos biológicos de Abraão, eles deixam de ser aquele povo exclusivo de Deus. O povo agora de Deus é espiritual, não tem nação, não tem sede, não tem governo, mas é um povo que é espiritualmente unido. Então, pode passar para o próximo slide. Implicações. Não, volta ao anterior. Isso aí, por favor, é esse aí. Já partindo mais para o final, e eu já disse a vocês que nunca acredito no pastor quando ele diz isso, né? Nós podemos dizer, em resumo, que o pacto da graça de Deus, com seu povo, tem os seguintes pontos. Quais são as promessas? A promessa seria que Deus enviaria um Salvador, através de quem nós teríamos vida eterna, muitas outras bênçãos aqui no mundo vindouro, especialmente o dom do Espírito Santo que nos habilita a crer no Salvador. Quais eram as condições? Isso aqui é importante. Quais eram as condições? Lembra que nós dissemos que todo pacto tinha condições? A condição era a mesma, num certo sentido, do pacto das obras, porque não tem outra maneira de Deus se relacionar conosco. No pacto da graça, a obediência traz a bênção e a desobediência traz a maldição. Agora, qual é a diferença? É que Cristo se interpõe como nosso representante e ele cumpre essas condições. Primeiro, ele obedeceu a Deus, se chama obediência ativa de Cristo, durante o tempo que ele estava encarnado aqui, ele cumpriu a lei de Deus plenamente em nosso lugar, porque ele era nosso representante, e depois, na sua obediência passiva, ele se deixou crucificar
morrer e ser sepultado em nosso lugar. Então, Cristo cumpriu os termos da aliança. A obediência traz a bênção, Cristo obedeceu, e a desobediência traz a maldição. Ele se fez desobediente na cruz, por assim dizer. Ele assumiu o nosso lugar, que somos os desobedientes, e ele recebeu a maldição da morte e do juízo de Deus na cruz do Calvário. Então, os termos da doutrina do pacto da graça foram plenamente cumpridos no meu Salvador Jesus. Por isso que não resta nada para você fazer em termos da sua salvação, a não ser receber Jesus plenamente como seu Salvador. Então, qualquer doutrina, movimento dentro do campo evangélico que vai acrescentar alguma coisa, Jesus mais alguma coisa, Jesus mais Maria, Jesus mais o dízimo, Jesus mais campanha, Jesus mais tamanho da saia, Jesus mais guarda de um determinado dia, é heresia. Vai contra a doutrina da aliança da graça, onde o Salvador completou os termos do pacto que Deus havia feito. Então, esse pacto, em resumo, ele envolve isso aí. As condições foram cumpridas por nosso mediador, de forma que não há mais nada a ser feito. O selo. No Antigo Testamento, a aliança era selada com o sangue dos animais. No Novo Testamento, essa mesma aliança agora é selada com o sangue superior, que é o sangue de Cristo Jesus. Por isso, que enquanto que na antiga dispensação a aliança era celebrada através da morte diária de dezenas de animais, o nosso Salvador ofereceu um único sacrifício, selando o pacto conosco. Por isso que o sacrifício de Cristo não se repete. E essa é uma das razões pelas quais os reformadores questionaram a missa na Igreja Católica, que é dita que é uma extensão do sacrifício de Cristo ou a repetição do mesmo. O padre in persona Christi, que é o nome que eles dão, o padre agindo na pessoa de Cristo, ele transforma os alimentos, o pão, a hóstia e o cálice, no corpo e no sangue de Jesus, como se Cristo estivesse ali se oferecendo outra vez pelos pecados do povo. Os reformadores disseram, mas não faz sentido isso. Porque o sacrifício de Cristo já aconteceu de uma vez por todas. Está completo, eficaz. Não tem repetição do sacrifício de Cristo Jesus. As ordenanças, agora presta atenção nisso aqui. Pensando no pacto da graça, no Antigo Testamento, ele era ministrado ou simbolizado pela circuncisão. Ou seja, toda criança de 8 dias, todo menino de 8 dias era circuncidado. Para quem não sabe o que é circuncisão, é a remoção do excesso de pele do prepúcio, né, do órgão masculino. 8 dias a criançada fazia a operação de fimose, né, que é o mais perto disso hoje. E a Páscoa, onde o cordeiro era sacrificado no início do ano, em memória da libertação de Israel da terra do Egito. Então, os selos, os símbolos, lembra que eu falei que a aliança é o símbolo do casamento, né? Então pergunta, quais são os símbolos da aliança da graça no Antigo Testamento? Era a circuncisão e a celebração da Páscoa, onde o sangue do cordeiro pascual era derramado, simbolizando Cristo. Na nova aliança, nós permanecemos com 2 símbolos, são os mesmos símbolos, só que eles têm outra forma. O batismo, que simboliza essa aliança de Deus para conosco e com nossos filhos, e a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa. Por isso que a gente não celebra a Páscoa, não celebra. Nós celebramos a ceia do Senhor, uma vez que ela substitui a antiga ordenança, que era a ordenança da Páscoa. A gente pode aproveitar o tempo da Páscoa para lembrar a época de Cristo como um momento histórico, mas não há nada de teológico na data da Páscoa, não tem nada de teológico. O único dia para nós santo, separado, é o domingo. Fora disso, nós não temos mais nenhum outro dia que a gente possa considerar assim, embora tenha quem pense assim.
Agora você pode perguntar, mas pastor, o senhor disse que era uma aliança só. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé, não foi? Até diz assim, eis que estabeleço minha aliança contigo, enquanto tiver esse arco, nunca mais o mundo será destruído com água. Ele fez uma aliança com a nação de Israel, Êxodo 19, e fez uma aliança com Davi, dizendo que viria alguém da descendência de Davi para se sentar no trono de Israel. E o senhor disse que era uma aliança só, e essas outras aqui? Essas alianças, elas eram extensões ou explicações ou progresso da primeira aliança. Veja como existe uma progressão. Uma aliança só. Primeira manifestação dela, no jardim, Deus disse, viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Muito sisudo, muito fechado, muito encriptado, né? Tinha que descompactar isso aí. Deus chama Abraão e diz, eu vou fazer uma aliança contigo. É a mesma aliança, só que agora avançou mais, porque nós descobrimos que esse descendente que foi prometido lá no jardim, ele viria da descendência de Abraão. Viria da descendência de Abraão. Antes disso, Deus fez um pacto com Noé, em que ele disse que não destruiria o mundo outra vez com água. E aqui ele avança mais um pouco, revelando que existe um juízo futuro que faz parte do pacto de Deus com a sua criação, com o seu povo. Avança mais um pouco. Em Abraão a gente sabe que o Salvador vem dos judeus, da descendência de Abraão. Quando ele faz um pacto com a nação de Israel, lá no Monte Sinai, em Êxodo 19, depois ratifica com Êxodo 20, que é a lei, o pacto avança mais, a gente tem mais conhecimento, que o Messias seria prefigurado nos sacrifícios, no sacerdócio, porque foi isso a aliança de Deus com Israel. A instituição da lei mosaica, dos sacrifícios, dos cerimoniais, está vendo? Vai revelando mais e mais do pacto da graça. A aliança que Deus faz com Davi nos faz saber que esse Messias que haveria de vir, ele seria da descendência de Davi, não seria só da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas de Davi, e que ele seria rei em Israel. Então, essas alianças, elas não são novas alianças, é a mesma aliança da graça, só que cada uma delas avança essa aliança da graça mais um pouco, para que a gente fique entendendo, até que o prometido chega, que é Jesus. E aí, então, a gente entende, né, todas essas coisas. Deus completou todas essas coisas. Então, essa é a explicação que a gente dá para essas sub-alianças, né, que são alianças debaixo da aliança maior. E agora sim, eu quero caminhar para o fim com implicações da doutrina da aliança. Gente, se você entendeu isso, você agora sabe como é que pensa um presbiteriano. Um presbiteriano reformado, tem os presbiterianos pé de chulé aí, né? Tem o presbiteriano raiz, tá? E tem o Nutella. Então, o raiz pensa, ele pensa em termos da doutrina da aliança, né? Ele lê a Bíblia a partir dessa compreensão geral do que é a doutrina da aliança. Olha algumas das implicações. Você agora pode entender por que a gente fala isso. Primeiro, a unidade das Escrituras. É por isso que um pastor presbiteriano mesmo, ele prega o Evangelho, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Me dê um livro do Antigo Testamento, eu prego o Evangelho para você nele. Por quê? Porque existe uma continuação nos testamentos. O Novo Testamento é a continuação lógica, teológica, do Antigo Testamento. Não é superior. Não é, tem gente que acha que é melhor, é superior. Não é. Existe uma continuidade entre os testamentos. O que pode fazer a diferença é que há um progresso, né? Há uma progressão. Começa, como eu disse, lá em semente, no Jardim do Éden, e vai se ampliando até a plenitude no livro de Apocalipse. Segunda coisa, nós dizemos que o homem, ser humano, ele sempre foi justificado diante de Deus da mesmíssima forma. Porque tem gente que pensa que no Antigo Testamento a pessoa era justificada pela lei e que no Novo Testamento é justificada pela fé. Sempre foi pela fé, mediante a graça de Deus. O judeu crente do Antigo Testamento
e o crente brasileiro morando em Orlando são justificados da mesmíssima forma, mediante a fé no Messias que viria, no Messias que já veio. Sempre foi da mesma forma. Deus nunca teve dois métodos diferentes de justificação. Os sacramentos sempre foram dois e sempre foram os mesmos. Só que na antiga aliança era ministrado pela circuncisão e pela Páscoa, e na nova aliança pelo batismo e pela ceia do Senhor. E agora você pode entender por que a gente batiza os nossos filhos. Se você não entender a doutrina da aliança, você não vai entender por que a gente batiza os filhos. A gente batiza os filhos porque os nossos irmãos no Antigo Testamento circuncidavam os deles, com 8 dias. Mas criança não crê em nada. Mas a circuncisão era o símbolo da salvação pela fé. Está lá em Romanos capítulo 4. A circuncisão era o símbolo da justiça da fé. E era aplicada a um bebê de 8 dias. Mas por quê? Porque o bebê nasceu na família da aliança. Ele já nasceu dentro do povo da aliança, que é a mesma coisa hoje. Nossos filhos nascem debaixo da mesmíssima aliança da qual nós fazemos parte. Por isso que eles são incluídos através do batismo. A continuidade entre Israel e igreja. Ou seja, nós não cremos nós não cremos que Deus, já falei disso, não tem dois povos. Como é que isso impacta para nós hoje? Chega um dispensacionalista, né, ou então um sionista, que acha que Israel ainda é o povo de Deus, é o povo físico de Deus, enquanto que a igreja é o povo espiritual de Deus, e vê essas guerras aí, diz, olha, profecia, está se cumprindo, o fim do mundo, Israel é o relógio do mundo, e o crente presbiteriano olha assim, só fica, né, olhando assim. Porque o tempo de Israel, como sendo o povo terreno de Deus, passou. O que quer que aconteça com a nação de Israel, não tem mais para nós nenhum sentido teológico, porque a igreja é a continuação do povo de Deus, que estava dentro de Israel. Nem todo judeu era eleito, nem todo judeu era crente. Isaú, né? Olha, os reis ímpios, Acais, por exemplo, Acabe, não era de Deus, certamente não era de Deus. Então, dentro de Israel, Deus tinha um povo, e esse é o povo com quem ele fez o pacto da graça, chamado de o remanescente fiel. Esse povo atravessa os séculos, e nós fazemos parte desse povo. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você é herdeiro de Abraão. Você já teve a verdadeira circuncisão, e assim por diante. Então, Deus não tem dois povos. A gente ora pela situação do Oriente, da mesma forma que a gente ora pela guerra de Israel e a Ucrânia. Não tem nada, são nações, são povos que se odeiam ou têm motivos políticos e econômicos, né, fazendo guerra. E nós vamos analisar essas questões politicamente, geograficamente, historicamente, mas não mais teologicamente. A outra implicação, tem igreja que acha que quanto mais judaico, mais espiritual. Pastor que usa quipá, pastor que se veste de rabino, chama Jesus de Yeshua Hamashia, se não chamar, não é o verdadeiro Jesus. Quando começa o culto, entra a Arca da Aliança, os diáconos carregando a Arca da Aliança, fica até a sugestão, pastor. O diácono trazendo a Arca da Aliança lá para frente. Gente, o presbiteriano olha para isso e diz, esse pessoal não entendeu nada, está vivendo ainda na ministração da antiga aliança, já foi superada pela ministração durante a nova aliança, onde esses símbolos, uma vez que eles foram cumpridos, eles não são mais necessários, não tem mais valor para nós. Por isso que o culto é despojado, né? O culto presbiteriano é despojado. O culto, na verdade, é evangélico, quando é evangelicamente verdadeiro, ele é despojado. Ele não tem símbolo, não tem sal grosso, não tem óleo ungido, não tem vara de Moisés, não tem nenhuma muralha de Jericó, não tem nada disso. As únicas representações que nós temos materiais são aquelas que Jesus mandou. A água do batismo, o pão e o cálice. É só o que a gente tem, certo? Então, algumas igrejas colocam uma cruz, né? Algumas igrejas têm aqui? Tem.
Algumas igrejas gostam de colocar uma cruz, mas no culto reformado tem pastores que acham que até mesmo a cruz é desnecessária. Nós não precisamos disso, porque só tem 3 coisas ordenadas na Bíblia para representar a aliança, que são a água do batismo, o pão e o cálice. A lei de Deus, olha outra coisa importante aqui, a lei de Deus. Tem muita gente que diz, nós não tem mais lei para o crente. E o aliancista diz, não, peraí, a lei de Deus continua a valer, como sempre valeu. Ela expressa a santidade de Deus. Ela não foi dada para que a gente se salve por ela, mas ela foi dada para mostrar de que maneira, dentro da aliança da graça, Deus deseja que nós vivamos uma vida de gratidão. Eu me chego a Cristo e digo, Senhor Jesus, o Senhor permitiu que eu fosse salvo mediante o seu sacrifício. O que é que eu posso fazer para te agradecer? Resposta de Cristo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás nada do teu próximo. A lei funciona para nós como uma forma, a maneira de agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E, finalmente, obra do Espírito Santo. Tem crente que acha que o Espírito Santo agia de uma maneira no Antigo Testamento e de outra maneira no Novo Testamento. E acham que o Espírito Santo só habita no crente depois de Pentecostes. Que no Antigo Testamento ele entrava e saía do crente e o crente não tinha o Espírito Santo. Se o crente no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo, ele não podia se converter, não podia crer, ele não era regenerado, ele não podia viver a vida cristã. É a mesma aliança, o Espírito Santo sempre atuou da mesma maneira. Só que no Antigo Testamento ele usava os símbolos, tipos e figuras. Agora ele usa a palavra e os sacramentos da igreja para nos ministrar a redenção em Cristo Jesus. Mas sempre o Espírito Santo agiu da mesma forma, no Antigo e no Novo Testamento. Quando um judeu cria no Antigo Testamento, o Espírito Santo ia morar no coração dele. Na verdade, ele só cria porque o Espírito Santo já tinha regenerado, capacitado e assim por diante. Mas Davi disse assim: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Bem, é que o Espírito Santo, ele não vinha somente sobre eleitos. Às vezes o Espírito Santo vinha sobre quem não era eleito para capacitar aquela pessoa a fazer uma obra. Por exemplo, o rei Saul. O rei Saul, não é verdade que o Espírito Santo veio sobre Saul? Está escrito lá, para ele poder reinar. Quando Saul finalmente desobedeceu a Deus, apostatou, o Espírito Santo saiu de Saul. E ele veio sobre Davi. Então, quando Davi diz, não retires de mim o teu Espírito Santo, ele não está falando da salvação, está falando da unção para ser rei. Não, Senhor, eu pequei, não tira de mim o teu Espírito. A capacitação que o Senhor me dá para ser rei, para servir como rei de Israel. Então, é isso que a expressão quer dizer. Mas o Espírito Santo habitava nos crentes do Antigo Testamento, como habita hoje. Só que ele tinha um material mais difícil, né, para usar no ministério dele, por assim dizer, que eram aqueles tipos, símbolos e figuras, enquanto que agora é muito mais claro. E pronto, é isso aqui. Doutrina da aliança, o mais rápido que eu pude fazer. Senhor Deus, nós te agradecemos pela aliança que o Senhor tem conosco, selada pelo sangue de Jesus, que garante que o Senhor não vai nos abandonar e que o Senhor vai cumprir plenamente. Te damos graças por isso, dá-nos entendimento, por amor de Jesus. Amém.